Os alunos que têm essas características aqui, estudam, praticam logo em seguida, buscam resolver problemas reais, não decorar código, aplicam um método para ter clareza, o método que eu estou falando é o DNI, né? Definir o problema, mapear os passos e implementar a solução. E, por fim, tiram as dúvidas no grupo de alunos, eles são os que chegam no resultado mais rápido. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 8ª live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu estou te mostrando atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. Sou o professor Marcos Amorim e o tema da live é: quanto tempo leva para eu automatizar as minhas primeiras rotinas fiscais e tributárias? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, que vai acontecer entre os dias 4 e 8 de abril, já está pertinho aí, perto de começar. Então, nesse evento, que é a Semana da Automação Fiscal, eu vou te mostrar em 3 aulas como automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias, mesmo que você nunca tenha escrito uma linha de código antes na sua vida. E o melhor, utilizando os recursos que você já tem instalados aí no seu computador. Para isso, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link, você vai clicar nele, você vai cair na nossa página, que tem as informações sobre o evento, colocar o seu e-mail, clicar em Quero Participar, na página de Obrigado, você vai ver um botãozinho verde para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, está chegando o dia, clica no botão aqui, no link aqui embaixo, né, faz a sua inscrição. Eu espero você lá no nosso grupo de WhatsApp. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. E aí a grande pergunta, né? Quanto tempo leva eu conseguir automatizar as minhas primeiras rotinas fiscais e tributárias? Eu recebo muito essa pergunta aqui no canal, né? Volta e meia alguém me pergunta quanto tempo demora. E vou fazer essa live aqui justamente para mostrar para você, tentar explicar como é que funciona esse processo, né? Para quem está do zero ali, não sabe nada sobre automação fiscal, até chegar ao ponto de desenvolver as suas primeiras rotinas fiscais e tributárias. Como é que se dá esse processo? Quanto tempo isso leva? É isso que a gente pretende responder aqui nesse conteúdo de hoje. O primeiro ponto que eu quero trazer é a recompensa imediata versus a recompensa tardia. O que é que isso quer dizer? Basicamente, a gente vive numa sociedade onde a gente busca cada vez mais ter uma recompensa imediata sobre as nossas ações. Só que, na prática, a gente vive num mundo predominantemente onde a recompensa é tardia. Vou dar um exemplo. Você trabalha em um escritório, numa empresa industrial, comercial, trabalha o mês inteiro, no final do mês é quando você recebe o seu salário. Então, normalmente a gente busca recompensas mais imediatas, como assistir um seriado ou entrar numa mídia social, né, curtir uma foto. São coisas que dão um prazer imediato para a gente. E a gente tenta fazer isso também na nossa vida, no nosso dia a dia. Porém, as coisas que vão dar maiores resultados para a gente são as recompensas tardias. Você ganha muito mais quando você espera 30 dias, né? O montante que você recebe é muito maior do que se você fosse pago todo dia ou por hora pelo seu trabalho. Então, como é que a gente lida com isso dentro aqui do nosso processo, né, de automatização de rotinas fiscais e tributárias? A primeira coisa que a gente precisa estar atento é que vai levar tempo, tá? Não vai ser algo instantâneo. Num final de semana você não tem como aprender tudo que você precisa para que você consiga já sair por aí automatizando as suas rotinas de trabalho. Então não dá para você fazer um curso de sábado e domingo e na segunda-feira você já saber tudo. Por quê? Porque existe um negócio que vem depois do estudo. Então a gente aprendeu a estudar de uma maneira um pouco conturbada, um pouco controversa. Normalmente a gente estuda, pega um livro, ou assiste a aula do professor, decora aquele assunto, vai na prova e copia tudo aquilo que a gente decorou. Depois, se você perguntar, a pessoa não sabe mais do que ela estava falando, né? Sobre o que dizia a prova. Era muito comum acontecer isso na minha época de escola, a gente ia lá fazer a prova, quando terminava a prova, e aí, cara, aquela questão, rapaz, nem lembro mais de nada, não quero nem saber disso, porque a gente estudava simplesmente para chegar na prova e depositar ali tudo que a gente tinha decorado. E esse modelo de estudo que a gente vem sendo exposto, né, desde a maioria de nós, né, desde que se entende por gente, ele não é real. Na vida real ele não se aplica. É muito difícil, a não ser que você seja um competidor de memória, né, dificilmente você vai conseguir, utilizando essa estratégia, se sobressair na vida real. Então, na vida real,
existem outros passos que precisam ser dados para que você consiga reter um conhecimento. Então, o primeiro passo é isso que a gente faz, que é estudar, né? Observar alguém fazendo, ou assistir uma aula, ou ler um livro. Esse é o primeiro nível de conhecimento. Só que o nível de retenção de informação que você tem, que é uma pirâmide até que fala sobre isso, pirâmide de Williams, se não me engano, onde ele tem lá explicando como é que funciona a retenção do conhecimento. Para você chegar a 95% de retenção de um conteúdo, você precisa ensinar isso para outras pessoas. Para ensinar isso para outras pessoas, você precisa primeiro estudar, você precisa resumir, você precisa praticar, você precisa debater isso, explicar isso para outras pessoas, para depois você dar uma aula sobre isso, tirar dúvidas sobre o assunto. Então você atinge o máximo nível de retenção daquele conhecimento, ou seja, de habilidade, de maestria, quando você pratica e quando você compartilha com outras pessoas aquilo que você aprendeu. Então, por esse motivo que não é possível que você consiga, num final de semana, aprender a automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. Agora, aplicando todo esse processo que a gente falou, de estudar, resumir, aplicar, tirar dúvidas, debater com outras pessoas e ensinar, você consegue atingir um nível de maestria, um nível que você consegue automatizar suas rotinas fiscais e tributárias num tempo de... Vamos discorrer sobre isso aqui, eu tenho vários exemplos para mostrar para vocês ao longo dessa live. Então, o mais importante é a gente entender isso, tá? Uma analogia que eu acho bem interessante que é, não dá para você fabricar um bebê engravidando 9 mulheres. Normalmente, você vai esperar 9 meses para até que aquele bebê nasça. Então, as coisas têm um tempo pré-determinado. É possível reduzir bastante esse tempo, mas ainda assim vai levar um certo tempo para que você consiga desenvolver essa habilidade, tá? Não vai ser algo que vai ser da noite para o dia. Embora hoje eu tenho números aqui que eu consigo provar para vocês que esse tempo é bem reduzido. Demorei mais ou menos aí 14, 15 anos até conseguir chegar no nível que eu estou hoje. E hoje eu consigo reduzir essa curva de aprendizado para os meus alunos. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui ao longo desse nosso bate-papo. E aí vocês vão entender qual o tempo real médio que demora para uma pessoa que não sabe nada sobre automação fiscal conseguir automatizar as suas primeiras rotinas fiscais e tributárias. Então, tem muito depende, né? Então, quanto tempo demora? Depende do quê? Tem alguns pontos aqui que eu preciso mostrar para vocês. Primeiro, depende do conhecimento do aluno. Então, se o aluno ele já tem algum conhecimento sobre automação fiscal, ele tende a partir daquele ponto para frente, embora a experiência prática que eu tenho aqui é justamente o contrário, é meio contraintuitivo isso. Parece o seguinte, se eu já souber alguma coisa de automação fiscal, vai ser muito mais fácil eu aprender novas coisas. Sim, é verdade. Porém, tem um outro ponto que você precisa levar em consideração, que é o seguinte, quando eu já sei alguma coisa, quando eu já conheço algo sobre o assunto, eu tendo a ficar arraigado ou preso àquele conhecimento que eu já tenho e me fechar para novas formas de fazer aquela mesma coisa. Então, eu tenho percebido ao longo desses 15, 16 anos que eu venho utilizando, né, a automação fiscal desde 2010 para cá, eu venho percebendo que quanto mais eu volto para a base, né, para o fundamento e procuro aprender a fazer aquilo de uma maneira diferente daquilo que eu já vinha fazendo, eu vou descobrindo novas formas, eu vou descobrindo novas maneiras de fazer o meu trabalho ainda mais rápido. Isso é muito vantajoso, né, para mim, porque eu estou o tempo todo evoluindo e eu consigo também trazer essa experiência para os meus alunos. Então, na prática, quanto menos conhecimento o aluno tem, mais rápido ele avança, desde que ele tenha outras características que eu vou mostrar para vocês aqui também. Então, entre um aluno, que é aquela história da lebre e da tartaruga, né? Então, a lebre, ela já sei fazer e tal, eu tento procrastinar, eu tento, não vou fazer dessa forma não, vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito é melhor. Não que tem um jeito melhor ou pior, mas existe um método que a gente aplica, que eu ensino, né, para esses alunos, que tende a reduzir drasticamente o tempo que ele vai demorar para desenvolver as suas soluções, né, para criar lá as suas rotinas automatizadas. E quanto menos esse aluno conhece, quanto menos ele sabe, mais ele está aberto para aprender. Então, ele aprende uma metodologia de alta velocidade que vai ajudar ele a automatizar as rotinas de forma mais rápida, enquanto que uma outra pessoa que já tem algum conhecimento tende a resistir a aprender essa nova metodologia. E com isso atrasa os resultados que ela pode ter. Segundo tópico, depende lá do conhecimento do aluno. Segundo, da complexidade da rotina. Então, se você, por exemplo, pega uma pessoa que não sabe nada sobre automação fiscal e ela quer fazer uma rotina, automatizar uma rotina de extrema complexidade, isso vai ser bastante doloroso para ela, porque ela vai precisar aprender uma série de coisas, muitas coisas, para conseguir chegar naquele resultado, naquela solução. Então, qual o caminho para uma pessoa que sabe pouco ou nada sobre automação fiscal?
começar pequeno, começar construindo soluções que são mais simples. Tenham 2, 3 passos, já é suficiente para ela começar. Isso não quer dizer que as soluções que essa pessoa vai desenvolver, elas não vão servir para muita coisa, muito pelo contrário. O que a gente percebe aqui é um grande reaproveitamento de conhecimento. Então, se eu aprendo, né, eu falei nas lives anteriores sobre as 4 habilidades, os 4 tipos de conhecimento que você precisa ter para conseguir automatizar as suas rotinas de trabalho, se você aprende esses 4, né, um depois do outro, por mais simples que seja, a sua mente já começa a raciocinar de uma maneira diferente, você já começa a conseguir combinar, porque são 4 habilidades, mas as maneiras de você combinar essas habilidades são infinitas. Tá? Você pode combinar de diversas formas, porque você tem 4 habilidades, que é extrair os dados, alterar, inserir e deletar, né? Que são basicamente essas 4 habilidades que a gente vai utilizar para fazer a nossa análise e manipulação dos dados. Só que esses dados podem vir de XML, pode vir de CSV, pode vir de um SPED, pode vir de uma planilha Excel, pode vir de diversos lugares. Né? E as formas que eu tenho, as possibilidades que eu tenho de extrair, de cruzar dados, elas são infinitas. Então, partindo dessas 4 habilidades, eu consigo combiná-las de forma quase infinita para fazer praticamente o que eu quiser, que eu precisar dentro da área fiscal tributária. Então, a complexidade ela pode ser muito baixa ou muito alta. Então, quanto mais habilidade barra prática o aluno tiver, mais fácil, mais simples vai ser para ele avançar em rotinas que sejam mais complexas. Porque ele já tem uma base, ele já tem um conhecimento prático, né, não de ver aula, de como resolver determinados problemas. Então, se você resolve um problema de cada uma dessas aqui, dessas 4 habilidades, você já tem toda a base que você precisa para desenvolver em cima disso. A partir daí é você pegar o problema. Então, que é o próximo tópico aqui. Ó. Depende do quanto o aluno está aplicando também. Então, quanto que eu estou estudando e aplicando? Tem gente que gosta de, eu vou estudar tudo e depois eu vou começar a praticar. E normalmente isso tende a não ser uma estratégia muito eficiente. Por quê? Existe um ranking, né, de educação mundial, os países onde o nível de educação é melhor, mais elevado, e o país que está número 1 nesse ranking é a Finlândia. Como é que funciona o sistema educacional lá? Basicamente, as crianças, né, pelo que eu soube, eu nunca fui lá para ver, mas pelo que eu soube, as crianças vão de manhã estudar, estudam, vê lá o professor, colocar informação no quadro, copia, tal, faz exercício de classe. De tarde, eles descansam, né, almoçam, descansam e vão praticar, eles vão começar a fazer exercícios sobre aquilo que eles aprenderam naquele dia. E à noite eles dormem. Então tem um professor que ele fala sobre esse processo de aprendizagem, até de aumento de QI, é muito interessante o conteúdo dele, que é o professor Pierre Luigi. Ele ensina como desenvolver inteligência, que é uma coisa que muita gente acha que não é possível desenvolver, aumentar o seu QI, segundo ele sim é possível fazer isso. Ele explica como que se dá esse processo. Mas basicamente como é que funciona? Estudar, praticar, descansar. Então você estuda, aplica, né, faz exercícios, depois você dorme para sedimentar essa informação na sua mente. E deu até um exemplo que eu acho bem interessante, que é a nossa mente é como se fosse placas de concreto. Sabe quando o pessoal faz lá a calçada e vem alguém e pisa no cimento mole e fica marcado lá naquele piso, a pegada da pessoa? Basicamente é assim que funciona o nosso cérebro. Então, aquilo que você estudou ao longo do dia é como se você tivesse escrito ali naquela pedra, em cima, naquela tábua lá de cimento mole. E aí, quanto mais você pratica, é como se você estivesse reforçando, como se você estivesse escrevendo um texto normal e de repente você muda a fonte para negrito. Então, quando você pratica, você fortalece mais aquele conhecimento na sua mente. E quando você dorme, é como se o seu cérebro ele cozinhasse aquilo ali, né? Como se fosse uma espécie de barro que você coloca no forno e faz um jarro. Né? Então, ele sedimenta aquela informação e armazena essa informação no seu cérebro. Então, segundo ele, é assim que se dá o processo de aprendizado. Então, se você estuda, fica um mês inteiro estudando para depois começar a praticar, o que é que vai acontecer? Quando você precisar praticar, você não vai lembrar daquilo, da informação que você aprendeu um mês atrás. Então, o ideal, segundo essa metodologia dele, é você, que inclusive a Finlândia funciona assim, que é o melhor sistema educacional do mundo, é você estudar, praticar, depois descansar para que essa informação sedimente na sua mente. E, por fim, depende de quando você vai fazer alguma coisa. Então, não adianta nada, por exemplo, você estudar, praticar, fazer o exercício e esquecer. Você precisa pegar isso e levar para o mundo real. Ou seja, como que eu aplico isso
um problema aqui do meu trabalho, um problema aqui do meu dia a dia. Então a gente já viu lá que tem 4 categorias. Então eu preciso gerar um relatório. Pô, você precisa extrair dados de algum lugar, num determinado formato, para apresentar para alguém. Então esse é um primeiro problema que você já tem condições de começar a desenvolver, de começar a resolver a partir do momento que você tem esse conhecimento de extrair dados de qualquer arquivo, de qualquer formato que existir. Vamos dar um exemplo aqui agora sobre, vamos pegar essas quatro dimensões que eu falei, né, que é o conhecimento, a complexidade da rotina, a aplicabilidade, quanto que eu estou aplicando, e quando que eu vou começar a executar, quando que eu vou começar a ter lá os primeiros resultados daquilo que eu estudei. Então, tem um exemplo de uma live que eu fiz alguns meses atrás de um carinha chamado Tibério. Ele, inclusive, nem é da área fiscal, ele trabalhava numa empresa, deve trabalhar até hoje, numa empresa de comunicação. E basicamente ele tinha um trabalho que era pegar uma planilha gigantesca com milhares de contatos e dividir essa planilha, número 1, digamos assim, em diversas outras planilhas com 200 contatos apenas. E depois pegar essas planilhas, essas informações e passar para a equipe de vendas, fazer o contato lá e fazer o fechamento lá dos planos de telefonia. Só qual era o problema? Para fazer essa tarefa, ele demorava basicamente um turno inteiro, de 4 a 5 horas, todo dia fazendo isso. Quando você passa de 4 a 5 horas copiando e colando informações ali, Ctrl+C e Ctrl+V, parece uma coisa simples, mas ele relatou que, cara, meu braço está quase caindo aqui. Quando chega no final do dia, o braço está doendo, eu não consigo fazer mais nada, não levantar um pó, por causa do esforço, né, repetitivo de estar fazendo isso constantemente, durante o dia inteiro. Fora o tempo que demora, a produtividade é muito baixa. E aí a gente fez uma live, essa live está até registrada, eu não lembro o nome dela agora especificamente, mas onde a gente construiu isso juntos. Então, esse cara, ele não, além de não ser da área fiscal e tributária, né, ele falou que saiu entrando na internet, cara, deve ter alguma forma de fazer isso mais rápido. Ele começou a pesquisar na internet sobre como que poderia ser feito. E bateu em vários canais do YouTube, inclusive no meu, e saiu perguntando, cara, será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? Para todo mundo que ele encontrou. E segundo ele, eu fui a única pessoa que respondeu para ele. Então, eu até perguntei no começo da live, cara, você sabe que aqui é um canal sobre automação fiscal e tributária, né, da área fiscal e tributária. E o seu problema não está enquadrado nisso. Né? Por que você veio me perguntar? Ele falou, cara, você perguntou para todo mundo, você respondeu, por isso que eu estou aqui. Embora o problema dele não esteja relacionado à área fiscal e tributária, mas é um problema que a gente consegue resolver com automação. Tá? Automação é automação. Tem gente até que me pergunta se, professor, eu consigo usar esses conceitos dentro do setor contábil, por exemplo. Sim, inclusive eu tenho vários alunos que são do setor contábil e conseguem aplicar esses conceitos que eu explico para vocês, que eu ensino aqui na internet, né, nos nossos vídeos gratuitos e também no nosso treinamento, à área contábil também. Por que eu falo tanto de área fiscal e tributária? Porque foi onde eu nasci, né? Onde eu cresci, me desenvolvi, e eu não tenho conhecimentos aprofundados sobre o setor contábil. Então eu foco naquilo que eu sei, eu falo daquilo que eu sei, daquilo que eu vivo. Mas é perfeitamente possível você fazer essa transição. Eu vou focar naquilo que eu conheço, inclusive lá dentro do treinamento a gente fala especificamente sobre a área fiscal e tributária, sobre extrair informações de arquivos SPED, por exemplo, mas se eu consigo extrair um registro específico de um SPED fiscal, de um SPED de contribuições, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer esse mesmo processo no ECD e no SF, por exemplo. Eu só não vou explicitar isso lá dentro do treinamento, porque o nosso foco, pelo menos nesse momento aqui, é a área fiscal e tributária. Então, esse cara veio com esse problema, com essa situação. Vamos analisar aqui as 4 dimensões dele. Conhecimento zero, ele tinha acabado de conhecer o VBA, né, o Excel. O Excel não, mas o VBA, né, a ferramenta que permite você automatizar essas rotinas de trabalho dentro do Excel, tinha menos de 24 horas. Então ele falou, cara, eu conheci isso ontem, eu comecei a gravar umas macros aqui, e aí eu cheguei nesse ponto. E a partir daí a gente desenvolveu. Então o conhecimento que ele tinha, zero. Né? Tinha acabado de conhecer aquilo, aquela tecnologia, aquela ferramenta, menos de 24 horas. Complexidade da rotina, baixa, relativamente baixa. Então a gente precisava automatizar um processo de copiar e colar. Então, copiar 200 registros, colar numa nova planilha, salvar, voltar para a planilha anterior, copiar mais 200 e assim sucessivamente. Aplicabilidade extrema, né? Quando que você vai aplicar o conhecimento que você tem. Então, assim, ele pegou o conhecimento, menos de 24 horas, já começou a aplicar, e aí no final daquela live a gente conseguiu transformar, né? Foi o resultado final que a gente teve, a gente conseguiu transformar 4 horas de trabalho em menos de 10 minutos. Por quê?
Por causa do interesse dele. Porque se ele não tivesse me procurado, não tivesse procurado resolver o problema que ele tinha na mão, provavelmente ele estaria até hoje fazendo isso de forma manual. E atentem para um detalhe, ele demorava todo dia de 4 a 5 horas para fazer isso. Pega essas 4 a 5 horas por dia e multiplica por 20. A gente está falando aí de mais de 80 horas por mês, copiando e colando informações. E a gente conseguiu reduzir esse trabalho para apenas 10 minutos. Então, um problema físico que ele estava começando a desenvolver, né, a Lé, ele vai agora ter a possibilidade de eliminar esse problema na vida dele, de gerar mais informações no menor tempo possível, e isso inclusive vai possibilitar a empresa onde ele trabalha aumentar o faturamento, porque se eu consigo entregar mais contatos para os vendedores contatarem as pessoas, eu consigo contatar mais gente no mesmo espaço de tempo, eu consigo fechar mais negócio. Então observe como isso também está dentro lá do nosso conceito, né, de focar em atividades que vão ajudar a empresa a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. E muitas vezes você não precisa desenvolver uma rotina que seja complexa. A gente normalmente acha que tem que fazer algo complexo, algo difícil, para eu conseguir chegar nesse nível de solução, né? De ajudar a empresa a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. E não necessariamente. Você pode desenvolver uma rotina super simples que vai ajudar a empresa a fazer isso. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que estava me seguindo também, que ela trabalha numa empresa que tem 16 filiais espalhadas aí pelo Brasil, e ela fazia a conferência das notas fiscais dos lançamentos dentro do sistema via malote. Então, cada filial lançava as notas, pegava essas notas, colocava dentro de um envelope e mandava para ela via correio. E aí ela fazia essa verificação dos lançamentos, dizia o pessoal que estava errado, pedia para eles corrigirem, e esse processo ela levava um mês inteiro. Então, o que, é que a gente sugeriu que ela fizesse? Que utilizasse a tecnologia que já existe, que é aquela tecnologia de você baixar XMLs, né, na internet, tem vários softwares hoje em dia que fazem isso até de forma gratuita. E depois que ela fizesse isso, esses downloads aí dos XMLs, que aí sim ela criasse um mecanismo para cruzar os dados. Basicamente, o que ela faria? Baixaria um relatório do sistema dela, cruzaria com as informações que ela tem no XMLs. Então, ela conseguiria, em alguns segundos, fazer a verificação que ela demorava um mês inteiro para fazer. E melhor ainda, conseguir voltar para aquela documentação e verificar se realmente foi feita a alteração que ela solicitou. E muitas vezes eu peço para fazer a alteração, só que depois eu não volto para ver se foi feito, porque eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar de outras coisas, tenho outras notas para poder ver. Então ela mandava e confiava que a pessoa ia fazer aquela alteração. Então observe como a gente utilizar, né, a tecnologia, a gente aplicar aquilo que já está disponível para a gente no nosso dia a dia, vai produzir uma redução significativa de custo, muitas vezes, né? Nesse caso, tem a redução de custo, porque era malote, você tinha que pagar para o correio enviar isso, alguém tinha que ir lá para poder fazer aquela postagem, né? Então, custo de tempo, custo de recursos, custo para imprimir aquele documento, custo de tona, de eletricidade, né, de papel. Então, vários custos relacionados nessa atividade e que não era mais eficiente de todas. E a possibilidade dela fazer esses cruzamentos de forma acelerada dá também para a empresa a possibilidade de reduzir os riscos, já que eu vou conseguir acompanhar mais de perto os lançamentos que estão sendo feitos. Então, várias possibilidades a gente vê, né, de reduzir custo, de reduzir risco, de aumentar a receita das empresas com esse conhecimento de automação fiscal. E esse caso aqui que eu contei para vocês do Tibério, né, foi um caso isolado, um ponto fora da curva, um cara que não tinha conhecimento nenhum, foi lá, buscou, 24 horas ele estava com o problema dele resolvido. Então isso se deu principalmente pela complexidade do problema ser baixo. Então observe que a complexidade era baixa, porém ele aplicou de forma rápida aquilo que ele aprendeu e ele conseguiu transformar 4 horas de trabalho em 10 minutos. Se você multiplicar isso por mês inteiro, a gente falou de mais de 80 horas economizadas num mês, né, utilizando um pouco de automação fiscal. Uma rotina básica, simples, mas que tem o poder de reduzir muitas horas de trabalho. E assim é também na área fiscal e tributária. A gente tem a possibilidade de pegar, de resolver problemas simples, mas que vão dar muito tempo para a gente, que vão gerar muito tempo para o nosso dia a dia. Dentro do meu treinamento tem um caso bem interessante de um aluno meu, que é o Marcos Vinícius Penariol. Então, ele, quando entrou no treinamento, o conhecimento dele era zero, né, sobre automação fiscal. Ele nem sabia que era possível utilizar recursos de automação fiscal dentro do próprio Excel. Depois, complexidade da rotina que ele resolveu. Ele ficou 3 meses estudando o curso até que ele resolveu um problema que existia lá dentro do escritório onde ele trabalhava, ou da empresa. Trabalha numa empresa que faz recuperação tributária. E essa empresa tem
TI, tem um setor de TI, pessoas que trabalham lá com programação, que resolvem os problemas do dia a dia do pessoal que trabalha nessa empresa. Só que tinha uma situação lá, tinha um problema que essa empresa, ela já tinha 3 anos tentando resolver, o seu time de TI, né, não conseguia resolver esse problema. Ele resolveu justamente pegar esse problema para resolver. E aí, como foi que ele fez? Ele transformou 7 horas de trabalho em apenas 3 minutos. Ele demorou aqui 60 dias, eu falei 3 meses, né, 60 dias estudando até começar a aplicar o que ele aprendeu. E aí, se não me engano, demorou mais ou menos um mês para ele desenvolver essa rotina e ele conseguiu resolver um problema que já tinha 3 anos na empresa que ele atuava e não conseguia resolver. E aí eu conversei com ele, né? Eu achei interessante isso, porque as pessoas que trabalham dentro dessa empresa, né, do setor de TI, provavelmente fizeram a faculdade, provavelmente têm bastante conhecimento sobre programação, até mais do que ele. Porém, por que elas não conseguiram resolver aquele problema? Eu questionei isso para ele. E aí ele me falou o seguinte, cara, isso aqui aconteceu basicamente por falta de comunicação. Porque a gente que atua na área fiscal, tributária, a gente sabe como funciona a legislação. Mas muitas vezes a gente não sabe como que passa esse conhecimento de uma maneira que o cara que está lá programando consiga desenvolver uma rotina que resolva o nosso problema. Então, o cara de tecnologia não consegue entender a linguagem da área fiscal, o cara da área fiscal não consegue entender a linguagem do cara de programação. Então, existia uma barreira ali na comunicação que acabava impactando, né, nos resultados que essa empresa podia gerar. E quando ele, sendo da área fiscal, resolveu aprender um pouco sobre programação, sobre automação, ele conseguiu ver claramente como resolver aquele problema. E ele foi lá e resolveu. O resultado disso, que além dele conseguir transformar essas 7 horas de trabalho em menos de 3 minutos, ele já conseguiu, por causa desse conhecimento, 2 promoções no trabalho dele, segundo ele já indo para a terceira, e ser uma pessoa significativa ali dentro da empresa. Então, todas as reuniões, basicamente, que tem com o setor de TI, com o pessoal de programação, ele está presente, porque ele agora é a cola, né? Ele é o cara que faz a tradução das informações da área fiscal e tributária para o pessoal de programação e está ali também envolvido para ajudar a construir as aplicações ou as rotinas que eles vão precisar utilizar no dia a dia de trabalho deles. Então, uma transformação surpreendente aí, né? 60 dias estudando, mais um mês aí vamos colocar para ele conseguir construir as primeiras automações fiscais dele. E por fim, eu tenho um outro exemplo aqui, que é o do Hélio Garcia, que também é um aluno nosso. Ele também não sabia nada de VBA, sabia zero de VBA quando entrou no treinamento. Complexidade da rotina dele altíssima. Né? Ele mora no estado da Paraíba. Eles têm um benefício fiscal chamado TARI. Precisa ser calculado, tem diversas regras para fazer isso. E ele foi lá e resolveu que ia fazer isso, que é automatizar essa rotina. E da última vez que a gente conversou, que ele me mostrou a solução dele, tinha em torno, ele estava conseguindo transformar 3 dias de trabalho em 37 segundos. Então foi um marco que ele conseguiu alcançar a partir do momento que ele resolveu aplicar esse conhecimento. Então observe que não é só, não quer dizer muita coisa o fato de você ter zero conhecimento em VBA. Eu mostrei aqui 3 casos de pessoas, né, um que inclusive não era aluno, 2 pessoas que são alunas, que não tinham nenhum conhecimento de VBA e conseguiram, no espaço de tempo, botar de 3 meses, automatizar rotinas. Rotinas simples, rotinas médias e rotinas complexas. Por que eles conseguiram fazer isso? Porque são mais inteligentes do que todo mundo? Não acredito. Eu acho que todos nós temos mais ou menos a mesma capacidade. O que eu acho que fez a diferença foi na aplicabilidade. Então, se você observar esses 3 casos, você vai perceber o seguinte. O Penariol ainda demorou um pouco mais, né? Ficou 60 dias só estudando antes de começar a praticar. O Hélio ele já começou a estudar e já começou a praticar. E o Tibério, ele já, 24 horas que conhecia aquilo, já começou a aplicar. Então, o que faz diferença, no final das contas, não é o quanto que você sabe sobre o assunto, mas a partir do momento que você tem aquele conhecimento, quão rápido você começa a aplicar isso para você já resolver problemas reais do seu dia a dia. Observe que nos 3 casos, eu não trouxe exercícios para resolver. Tinham problemas verdadeiros, reais do trabalho deles lá do dia a dia, que eles começaram a aplicar esse conhecimento para resolver esses problemas. Então, pulo do gato, se eu pudesse resumir aqui essas 4 habilidades, o que é mais importante é você estudar, adquirir conhecimento, mas aplicar logo esse conhecimento. Porque quanto mais rápido você aplicar ele, mais rápido você vai evoluir. Inclusive, é o conceito que as startups utilizam, né? Aquelas empresas lá que procuram valer bilhões de dólares. Então, basicamente, o que elas procuram?
tem uma ideia, um conceito, aplicar o mais rápido possível esse conceito, errar, porque aplicando você vai errar logo, errando logo você já corrige, corrigindo você consegue avançar. Então, basicamente, esse é o tipo de raciocínio que a gente percebe aqui como padrão nas pessoas, né, e nos alunos que conseguem resultados o mais rápido. Então, a gente vê aqui uma média de mais ou menos 3 meses para que eles consigam ter esses resultados. E observando esses alunos, eu descobri alguns comportamentos que os diferenciam claramente dos demais alunos ou das demais pessoas. E que comportamentos são esses? Ó? Estudam e praticam logo em seguida, foi o que a gente acabou de falar aqui. Buscam resolver problemas reais, né, e não decorar códigos. Tem uma história até interessante sobre isso de um aluno meu que entrou em contato comigo e falou: professor, como é que eu faço para decorar esses códigos todos aí, para eu poder automatizar aqui as minhas rotinas? E aí, muitas vezes a gente tem essa crença, a gente tem esse pensamento de que eu preciso decorar os códigos, os comandos que eu preciso dar para eu conseguir automatizar as minhas rotinas. Se eu decorar tudo, eu vou ser um excelente profissional. Isso não é verdade. Isso vai te ajudar muito se você estiver numa competição de memorização de comandos, né, de automatização. Mas não vai te ajudar muito na vida real. Porque só automatizar, saber que o código existe, não vai fazer absolutamente nada por você. É pegar esse conhecimento, aplicar, colocar em prática. Quando você faz esse processo, você começa a sedimentar esse conhecimento. Porque você não só sabe o que é aquilo, para que serve, mas você consegue aplicar e ver os resultados na prática. Quando você pega aquilo, aplica, tem um resultado real, você começa a perceber, cara, isso aqui é poderoso. Você naturalmente começa a gravar isso na sua mente. Eu não criei uma rotina de estudos para decorar os comandos que eu ensino para os meus alunos, ou que eu ensino para vocês aqui nas nossas lives. Basicamente, eu comecei a resolver problemas um atrás do outro, e resolver esses problemas foi o que me deu a base, o conhecimento, e me fez gravar esses comandos para que eu utilizasse quando fosse necessário. Não é que eu estou gravando só o comando pelo comando. É que eu sei que esse comando, esse código aqui, vai me ajudar a resolver tal problema. Então, sempre que eu vejo um problema parecido com aquilo, eu já sei, eu posso usar isso aqui para resolver esse problema. Basicamente, é assim que se dá o processo, não buscando decorar, mas simplesmente aplicando. Você usa tanto aquilo, né? Você aprende por osmose. Você usa tanto que aquilo vai se internalizando na sua mente de forma natural, sem precisar você forçar. Próximo ponto aqui que eles têm em comum, aplicam um método para ter clareza sobre como construir a solução, que é um ponto que eu percebi que muita gente tem dificuldade. Então, ainda que você conseguisse decorar todos os códigos, todos os comandos, isso não vai te ajudar a automatizar suas rotinas de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes falta o entendimento, a clareza sobre como que eu vou resolver aquilo. Primeiro, qual o problema real que eu tenho para resolver, e depois, qual abordagem, qual plano que eu vou usar para resolver esse problema. Então, eu percebo que isso é fundamental. Aplicar o código, começar a digitar lá os comandos, isso só vai acontecer no final, só vai acontecer depois. Por exemplo, estou falando para vocês aqui muito conteúdo, explicando muita coisa sobre automação fiscal. A gente já está na 8ª live de 10 das nossas lives de aquecimento. E até agora eu não mostrei nenhum código para vocês. Por que eu não mostrei nenhum código? Porque eu preciso passar uma série de conceitos para vocês primeiro entenderem, para a partir do momento que vocês entenderem esses conceitos, aí sim a gente passar para o código, porque essa é a parte final do processo. Então, a parte de codificar, de colocar os códigos lá numa planilha ou numa folha de papel qualquer, ela é simplesmente uma consequência de você entender qual é o problema real que você quer resolver e qual o plano, qual o passo a passo que você vai aplicar para resolver esse problema. Inclusive, a gente vai começar a compartilhar a tela, a construir alguns códigos aqui na nossa live 9, na próxima live que a gente vai trazer aqui para vocês. E, por fim, a próxima característica, né, a última característica que eles têm em comum é tirar dúvidas. A gente tem um grupo de alunos no Telegram e sempre que os alunos têm dúvida, eles podem postar lá a pergunta deles e a gente vai lá e responde. Às vezes eu respondo, às vezes os próprios alunos respondem entre si. Eles vão evoluindo com isso. Então, um comportamento que eu percebo dos alunos que não tem tanto resultado assim é que eles muitas vezes têm vergonha de perguntar. Vou fazer essa pergunta porque essa pergunta é besta. Eu coloquei lá na descrição do grupo que não tem pergunta besta. Né? Porque se você não sabe nada sobre determinado assunto, é natural que você faça perguntas mais simples. Você está no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de aprendizado. Não tem nada de errado em você fazer uma pergunta simples. Isso só mostra que você está no início da sua caminhada. Agora, se você não fizer as perguntas que você precisa fazer, por mais simples que sejam, você nunca vai conseguir sair daquele patamar e passar para o próximo. Por quê? Porque você precisa ter essas respostas, precisa ter esse conhecimento sedimentado na sua mente, para que você possa se preocupar com outras coisas.
Então, quanto mais tempo você passar nas coisas mais básicas, mais simples, por vergonha, por medo de perguntar, mais vai atrasar o seu processo de evolução, mais vai atrasar o seu processo de desenvolvimento, mais vai alargar a sua curva de aprendizado. Então, os alunos que têm essas características aqui, estudam e praticam logo em seguida, buscam resolver problemas reais, não decorar código, aplicam um método para ter clareza, o método que eu estou falando é o DNI, né? Definir o problema, mapear os passos e implementar a solução. E, por fim, tiram as dúvidas no grupo de alunos, eles são os que chegam no resultado mais rápido. Então, a média que eu consigo acompanhar aqui é de em torno de 3 meses para que esse aluno, mesmo sabendo zero, tendo nada de conhecimento sobre automação fiscal, chegue no final de 3 meses já sabendo automatizar suas primeiras rotinas fiscais e tributárias. E quais são os benefícios que esses alunos conseguiram alcançar, os resultados que eles conseguiram alcançar a partir do momento que eles tiveram essa paciência, né, de fazer todos esses 5 passos aqui, né, de aplicar logo, estudar, aplicar, de buscar resolver os problemas reais, de aplicar o método, de fazer as perguntas, o que eles conseguiram colher a partir disso. Então, basicamente, né, a gente fala aqui no nosso canal que dominar esse conhecimento de automatizar suas rotinas de trabalho vai te dar 3 grandes benefícios, que são mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional. Eu tenho aqui alguns casos de alguns alunos que conseguiram isso. Por exemplo, o primeiro que conseguiu aqui foi o Eduardo Laurentino, que trabalha no escritório de contabilidade até hoje, gosta de trabalhar lá com o pessoal, e ele conseguiu ganhar um prêmio por causa de uma solução que ele desenvolveu uma solução onde a chefe dele demorava 8 horas todo mês para resolver um problema relacionado a notas fiscais de serviço, e ele conseguiu reduzir de 8 horas para 5 minutos essa carga de trabalho da chefe dele. Então, o resultado, eles têm uma premiação lá, parece que tem um costume, né, de dar um prêmio para o funcionário do ano, alguma coisa assim. Ele ganhou esse prêmio, ele teve um aumento de salário decorrente das habilidades que ele desenvolveu diversas soluções para a empresa, para o escritório onde ele atua, recebeu 2 propostas de emprego para sair do escritório, a empresa cobriu para que ele ficasse, pagaram o curso que ele fez, pagaram as soluções que ele desenvolveu para dentro da empresa, tudo e deram mais flexibilidade, né, de trabalho para ele conseguir desenvolver ainda mais rotinas automatizadas e oferecer essas soluções para os clientes do escritório. Então ele conseguiu uma série de benefícios por causa dessa habilidade que é tão rara da gente encontrar hoje em dia no mercado de trabalho, a habilidade de automatizar rotinas fiscais e tributárias. O próximo caso que eu tenho é do Rafael Alves, que também é um aluno nosso. O caso dele é bem interessante, ele estava inclusive desempregado quando ele entrou no treinamento, pediu dinheiro emprestado para a mãe e tal, conseguiu um emprego, e 20 dias depois desse emprego ele desenvolveu uma rotina para automatizar a conferência de movimentos fiscais da empresa onde ele trabalha hoje, né, da indústria onde ele atua. Para vocês terem uma ideia, uma multinacional que tem nesse momento mais de 90 filiais espalhadas pelo Brasil. Ele conseguiu resumir, né, o tempo. Era ele mais 3 pessoas ao todo, ele mais 2 colegas, gastavam em torno de 2 horas para fazer algumas análises específicas. Ele conseguiu reduzir esse tempo para uma pessoa, ele sozinho, fazendo o mesmo trabalho em apenas 5 minutos. Então, ele já foi remanejado, né, foi transferido para um outro setor, contrataram uma pessoa para fazer o trabalho que ele vinha fazendo, para que ele pudesse focar mais no desenvolvimento de soluções automatizadas para essa empresa, que no caso é uma multinacional, uma empresa grande. E por fim, o Marcos Vinícius Penariol, que já falei dele aqui agora, deu exemplo, ele recebeu aumento de salário já 2 vezes por conta dessas habilidades, né, um destaque profissional, mais tempo livre para poder desenvolver as rotinas dele, e hoje ele tem um grande reconhecimento dentro da empresa onde ele atua, principalmente por ter conseguido resolver um problema que o próprio setor de TI demorou mais de 3 anos, na verdade não resolveu, né? Demoraram mais de 3 anos sem conseguir resolver, ele foi lá e conseguiu resolver isso. Então, a velocidade de quanto tempo vai demorar para você conseguir automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, ela vai depender muito mais de você do que de mim, vai depender muito mais do seu empenho, de você estudar. Eu já te dei aqui o caminho, peguei aqui as pessoas que conseguiram chegar no resultado, fiz uma análise do que eles fizeram para conseguir esse resultado, estou trazendo aqui para vocês. Então, basicamente, no centro de tudo está a prática. Não só estudar, mas estudar, entender o que está sendo transmitido, aplicar. Você vai ter dúvida, é natural, o erro faz parte do processo. Eu gosto muito de dizer isso para os meus alunos. Então, não imagine que você vai assistir uma aula, vou aqui, vou copiar e colar e pronto, está tudo certo. Você precisa lidar com problemas reais do seu dia a dia. Você vai fazer, você vai errar, vai dar erro lá no seu código, você vai precisar corrigir, vai precisar tirar dúvida. E é esse processo que vai fazer com que você evolua. Né? Tem um físico chamado Niels Bohr, ele fez uma definição de especialista que eu acho muito interessante. Ele fala que o especialista é aquela pessoa
que já errou tudo que era possível errar numa determinada área muito específica. Então, para você chegar a um nível de se tornar um especialista em alguma coisa, você deve ter feito muita coisa errada. Você deve ter testado muitos limites daquela coisa. E por ter testado tanto esses limites, você sabe até onde você pode ir e até onde você não pode ir. Então, não é que você vai estudar muito e você vai saber exatamente o que precisa fazer em cada situação. Você vai estar exposto à vida real, aos problemas de escopo aberto, a gente falou também isso nas nossas lives de aquecimento. E essa vivência, essa prática, é o que vai fazer com que você consiga avançar. Quanto mais você praticar, mais rápido você vai avançar. Quanto mais você ficar só estudando, procrastinando, só estudando sem praticar, mais tempo vai demorar para você alcançar o resultado. Então, uma das formas de você acelerar essa sua curva de aprendizado é participar das nossas próximas 2 lives de aquecimento, porque nessas lives a gente vai começar a praticar. Então, já vem aí preparado, já traz o seu computador, abre o seu Excel. Nas próximas 2 lives a gente vai começar a trabalhar com ele e participa da Semana da Automação Fiscal. Lá a gente vai desenvolver também uma rotina automatizada que vai ajudar bastante o seu trabalho. Se você ainda não se inscreveu, clica no link aqui abaixo. Você vai cair na nossa página de inscrição, onde tem todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Coloque o seu e-mail, clique em Quero Participar na página de Obrigado. Entre no nosso grupo de WhatsApp para ficar por dentro e receber todas as informações sobre o que vai rolar no nosso evento. Hoje é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui e eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.